Graça e paz, queridas. Estamos ao vivo, né, com a nossa live pelo Instagram, pelo Facebook. Eu vou estar usando os dois telefones, tá? Então, de vez em quando, vou olhar um pouquinho do Instagram aqui pelo Facebook. Amém? Vamos dar mais um tempinho, né, para iniciarmos o nosso estudo. É uma palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos para nossa meditação, né? Uma breve meditação. Antes de começar, né, eu gostaria de estar orando e convocando os irmãos também para estarem, né, orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela nossa nação, né? Estamos passando por momentos difíceis, né? Crise, desespero, né, de algumas pessoas, né, que não têm certeza do amanhã. Eles não sabem o que é que vai acontecer, né, no amanhã. E é a respeito disso que a gente vai estar conversando um pouquinho agora à noite. Graça e paz, João Vitor, Crisnanda, né, todo mundo que está assistindo, né, essa live. Muito bom ter vocês aqui comigo. O Esdras está aqui me ajudando, a Silvana no Instagram. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Convide outras pessoas também para estar participando, né, da nossa live. O Esdras vai estar me dando um suporte. Ele está aqui no sofá, né, me ajudando. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, Deus, e a misericórdia e as misericórdias do Senhor, Pai, são as causas, ó Deus, de o porquê nós estamos aqui hoje. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. E eu oro também para cada um, ó Deus, que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Pai, guarde essas vidas, guarde essas famílias. Deus, traz paz aos nossos corações agora, durante esses dias, ó Deus, tão incertos. Mas a certeza que nós temos nessa noite é que o Senhor é conosco, é que a Tua mão, ó Pai, é quem nos sustenta. Fica conosco, é a minha oração em nome de Jesus. Adalson acabou de entrar. Renilson, seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe todos vocês. Victor George, muito bom. Silvia, a paz, né? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos começar? Então, o que eu queria estar compartilhando, o Esdras está me vendo aí também, compartilhando com os irmãos nessa noite, é o seguinte: diante de tudo isso que está acontecendo, eu tenho percebido o desespero de algumas pessoas com o amanhã. Eu vejo alguns depoimentos de alguns empresários, de alguns profissionais liberais, que não sabem o que vai fazer amanhã. Mas como que é isso? Nossa
Eu não posso sair, vamos dar um exemplo aqui de um personal trainer. Eu não posso sair para me dar aula mais. A academia onde eu trabalho ela está fechada. E eu só tenho o dinheiro do mês. Eu só consigo sobreviver, né, durante esse mês. Pagar minhas contas, pagar minhas dívidas. E isso tem me chamado a atenção até dentro do nosso contexto espiritual, de como a gente está preparado para essas crises. Como, né, nós estamos preparados para as adversidades. O que aconteceu agora foi um vírus. Um vírus veio, começou no ano passado na China e está assolando a economia do mundo inteiro. E chegou agora com mais intensidade no Brasil. Muitos empresários, eles não podem ficar uma semana parado. Por quê? Porque não tem recurso para sobreviver. Muitas pessoas, muitos profissionais liberais não conseguem ficar 15 dias em casa. Você já parou para pensar nisso? Que essa crise ela pegou muita gente de surpresa? Muita gente de surpresa e muita gente despreparada? Já imaginaram? Né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, empresário, aqui do bairro, tranquilo, né? E nós falávamos justamente a respeito disso. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não estão preparadas para o que está por vir. Nossa, eu não consigo ficar fechado durante 15 dias. Eu não tenho recurso para mim estar fechado. Eu não consigo fechar. Né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Não importa o que vem de fora. O que importa é o estado que você está quando, aqui eu vou colocar o vírus, né? Mas quando a crise ela vem. Como que você está hoje? Qual é o seu estado emocional, financeiro, familiar? Como que essa crise te pegou? Você está preparado? Paulo, lá do Água Branca, acabou de entrar. Graça e paz, querido. Como essa crise ela te pegou? Você estava preparado para tudo isso que está acontecendo? Você tem recursos para ficar em casa? Você tem paz para ficar em casa? Aqui eu falo a questão do emocional também. Você está bem? Você está preparado para ficar sem trabalhar? Para ficar sem sair? Você está organizado para tudo isso que está acontecendo? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. E tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente traz também para o nosso contexto religioso e espiritual, que é a volta de Jesus. Nós não sabemos que dia, que hora, quando é que vai ser a volta de Jesus. A gente faz algumas posições, né? Tem muita gente falando que isso que está acontecendo agora é um prenúncio da volta de Jesus. E se Jesus voltar agora? Eu estou preparado? Será que Jesus voltar agora? Porque não é muito diferente. Tem gente desesperada e essa crise pegou muita gente despreparada. O que aconteceu pegou muitas pessoas
despreparadas, pessoas que não têm paz, pessoas que não têm recurso para ficar em casa, pessoas que não têm nem família, né? E eu vou falar um pouquinho disso aqui também. Nós temos que estar bem com as pessoas, nós temos que estar bem com Deus. Porque quando acontece uma crise dessa, quando isso vem assolando o mundo, as pessoas vão nos ajudar e Jesus também vai nos ajudar. Tem gente que briga com todo mundo, arruma tumulto com todo mundo, é um pai brigando com o filho, um filho brigando com o pai, não combina com ninguém. E é nessa hora que nós precisamos estar preparados, porque não importa o que vem de fora, o que vai fazer a diferença é meu estado emocional. É como eu estou bem ou ruim, né? Bem ou mal, durante essa crise. É o que me vai fazer passar por ela. Perdedor ou vencedor. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 15. Uma mensagem que ela é bem conhecida. É uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola ela tem alguns princípios para nós aplicarmos no que estamos passando hoje. E eu gostaria de deixar com os irmãos, né, alguns princípios, algumas verdades, algumas chaves que tem dentro dessa parábola para nos ajudar, para me ajudar, para te ajudar a fazer uma autoanálise de como é que está a minha vida. Será que eu estou preparado para isso? Lucas 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. E se você puder pegar um papel, uma caneta, anote. Eu vou estar durante o texto te dando algumas palavras-chave dentro desse texto que vai nos ajudar a entender os princípios dentro dessa parábola para nós aplicarmos no dia de hoje. Lucas 15, a partir do verso 11 até o 21. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Pediu antes do tempo. Marque isso na sua Bíblia. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Gastou irresponsavelmente. Marque isso na sua Bíblia. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos, a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse, caindo em si, marquei, eu me levantarei, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu levantarei, marque isso na sua Bíblia. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai quando ele estava longe,
viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos lá. Vocês marcaram. Perdeu antes do tempo, gastou irresponsavelmente, caindo em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa parábola ela é interessante, que é uma história de superação, né? O filho que saiu do convívio da família, pediu ao pai a herança dele e foi para o mundo afora, saiu gastando irresponsavelmente. Mas aqui eu quero me atentar a um pequeno detalhe e os irmãos gravem bem isso. Durante o período que ele estava fora e quando acabou todo o seu dinheiro, porque poderia ter acontecido de forma diferente. Ele perdesse o seu dinheiro, né, mas tivesse uma cidade com uma situação legal, uma cidade bacana, aí ele lá conseguiria um trabalho, montaria o seu negócio, né, começaria a ganhar alguma coisa e ia vivendo a vida. Mas só que quando ele perdeu tudo, o que aconteceu? Houve naquela cidade uma grande e tremenda crise. Isso não é diferente do que a gente está vivendo hoje. Então o problema não foi ter ele pegado a herança, a parte dele, que a gente vai ver no final que depois o pai recebeu, né? Ele, poxa, né? Aqui não é o meu lugar, aqui já não tinha nada mais para fazer, não tinha como. A única opção que ele tinha era voltar para casa. E ele, caindo em si, retornou para casa do seu pai. Entenda isso. Quando acabou tudo, quando ele perdeu todo o seu dinheiro que ele gastou irresponsavelmente, o que aconteceu? Houve naquela cidade uma grande crise. E ele não estava preparado. Ele teve a opção de voltar para a casa do pai dele. Mas quantos de nós não estamos preparados para o que está por vir? Porque gastamos de forma irresponsável, pedimos antes do tempo. O que é isso? Tomamos atitudes fora da hora. Tomamos atitudes que não são necessárias, atitudes que podiam ter esperado, ações que podiam ter esperado, mas não. Tomamos atitude de cabeça quente. Isso eu falo, pessoas saindo dentro do convívio do lar, pessoas saindo de dentro da igreja. Lembra que eu falei? Durante essas crises, essas confusões da vida, o que acontece? Eu vou precisar das pessoas e vou precisar de Deus. Imagina se eu não estiver bem. Bem com meu irmão, bem com a minha igreja, bem com a minha família. E muito menos com Deus. Em quem eu vou me apegar? Eu já decisão precipitada. Peguei uma coisa antes do tempo. Uma herança, né, para mim receber. Eu recebo quando meu pai, quando a minha mãe morrer. É o tempo certo daquela herança. Mas ele pediu antes. Ele não contava que dentro de alguns meses, anos, aconteceria uma crise naquele lugar. E isso remete para o que a gente está vivendo hoje. Como eu, como você,
Como nós estamos diante de tudo isso que está acontecendo? Será que eu estou preparado? Eu consigo ficar em casa 15 dias tranquilo, sem falta de nada? Consigo ficar 15 dias, 20 dias em casa, tranquilo com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha igreja, podendo daqui dentro de casa ajudar as outras pessoas? E é isso que eu queria deixar com os irmãos, né? Não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando essa crise, quando esse vírus vem. Tudo isso, irmãos, é inevitável. As crises, os vírus, eles são inevitáveis. O que vai fazer a diferença quando vir essa crise, as dificuldades, é como eu estou. Isso vai fazer a diferença. Como eu estou. Isso vai fazer a diferença. E a gente tem que ter cuidado também com as crises, que é as emocionais, né? As raivas, depressão. Tudo isso acumulado com o que vem de fora não me faz capaz de entender e de sobreviver com isso tudo que está passando. Como você está hoje? Faça uma autoanálise de como está a sua vida hoje. Eu vou deixar aqui para você 3 passos para você sair dessas crises com princípios dentro desse texto. Primeiro, o filho pródigo, ele caiu em si. O que aconteceu? Eu gastei tudo de forma irresponsável. Durante o período que eu perdi tudo, houve uma crise enorme naquele lugar. E ele, os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que essa situação que eu estou vivendo agora. Ele caiu em si. Então, identifique hoje qual é o estágio que você está. Como você está com seus irmãos, com Deus, para estar passando por esse momento difícil, passando por essa crise. Como eu estou? Eu estou bem? Estou bem financeiramente? Estou bem com Deus? Estou bem com meus irmãos? Como eu estou? Então, primeiro ponto, faça uma autoanálise, como o filho pródigo ele fez. Segundo, a gente tem que saber lidar com os nossos opositores. Aqui, mais para o final, o próprio irmão dele questionou o pai dele. Poxa, pai, mas eu trabalho para o Senhor 24 horas por dia, sem folga, né? E o Senhor nunca matou um bezerro para mim. Né? O próprio irmão dele, ele questionou aquilo. Poxa, eu aqui trabalhando, o cara sai daqui, gasta tudo, e de repente ele volta, meu pai aceita, e ainda faz festa para ele. Lembra que eu falei, né, das nossas atitudes emocionais? A gente tem que estar bem, né, porque durante uma desatenção, ou mesmo uma confusão, uma briga,
né, uma discussão, a gente toma decisões precipitadas, como esse filho fez. Ele gastou tudo. Toda a herança do pai dele e passou por uma crise. Ele não estava bem durante aquela crise, mas o pai recebeu. E, em terceiro lugar, aceitar ser filho, recuperar a sua identidade. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu precipitei? Quais as minhas atitudes, né, que não foram de forma correta? O filho pródigo, ele pegou, gastou tudo antes do tempo, houve uma crise, e essa crise a gente está passando por ela agora também, né? Lembra? Não importa o que vem de fora, o importa, o que vai me fazer vencedor ou perdedor, é o meu estado aqui dentro. Então, o filho pródigo, ele voltou e aceitou ser filho novamente. Ele entendeu que ele errou. Ele entendeu que ele precisava recuperar a identidade dele. E olha como Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Ele ainda aceitou, né, aquele filho, fez para ele um banquete. Mas por quê? Porque ele reconheceu que ele, né, tinha tomado a atitude errada, na hora errada, no tempo errado. Não precisava de ter acontecido com ele. A crise, tudo isso que está passando agora, ela não é mais forte do que o estado que você se encontra. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Aproveite esse tempo. Tempo a gente está tendo demais. A gente está em quarentena, estamos ficando em casa, né? E a gente vai ter tempo. Então, durante esses dias, faça uma autoanálise. Aqui eu não estou julgando ninguém, mas simplesmente existem algumas coisas dentro das nossas vidas que precisam ser mudadas. Algumas atitudes que precisam ser repensadas. Como eu estou hoje? O que precisa na minha vida mudar? E assim como o vírus, né, tem uma vacina que nos deixa imune contra o vírus, o que é na minha vida que precisa ser imunizado? Para você também, para reflexão, 2 exemplos na Bíblia: Daniel e José. Todos dois, em tempos de extrema crise, eles foram mais que vencedores. Eles saíram do estado que eles estavam e foram colocados como governadores de uma nação. Queridos, estamos ao vivo, eu estou aqui em casa, por isso que o telefone... Me perdoe. Amém? Então, que possamos entender isso. Deus quer fazer de você, durante essa crise, uma pessoa, um homem, uma mulher, mais que vencedor. Ok? Então, grave isso. Não importa o que vem de fora, o importa é o estado, como você está por dentro. Isso vai fazer de você vencedor ou perdedor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.